Esdras, capítulo 1. O decreto de Ciro, rei da Pérsia. Também podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 36, de 22 a 23. No primeiro ano do reinado de Coresh, que quer dizer Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouros, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Os tesouros da casa são restituídos. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Yahvé, o Senhor. E todos os vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou contados a Shesbassar, que quer dizer Zesbazar, príncipe e governador de Judá. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. A lista dos que saíram da Babilônia. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 775, de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zecai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgabe, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bessai, 323, de Jorá, 112, de Anzum, 223, de Gibá, 95, os filhos da cidade de Belém, 123, de Natofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriat Arim, Quefirá e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micamais, 122, de Betel e Ai, 223,
de Nebo 52, de Magbi 156, dos filhos do outro Elão 1254, de Arim 320, de Lode, Adide e Ono 725, de Jericó 345, de Senaá 3630. Os sacerdotes, os filhos descendentes de Jedaías, por intermédios da família de Jésua, 973, de Imer, 1052, de Passur, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jésua e de Gadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os filhos descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Quero, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Asná, Meuni, Nefussim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa. Os filhos descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Dacon, Gidel, Cefatias, Antil, Poquerete, Azebaim e Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392, os que chegaram das cidades de Tel Melá, Tel Arza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel. Foram os seguintes: os descendentes de Delaías, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai de Gileade e que era conhecido pelo nome do sogro. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exército desse ministério. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Iavé em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Conforme as suas posses, entregaram a tesouraria para investir nesta obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Esdra, capítulo 3. O altar é soerguido. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém, como grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jésua, filho de Zodac, que seus irmãos, os sacerdotes, e Zerobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocausto sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Depois celebraram a festa Sucote, isto é,
dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocausto diários de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Yahvé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Yahvé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. O início da obra de reconstrução. Deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeiras de cedro do Líbano, para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra da construção do novo templo de Yahvé o Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e, ao som de todas as vozes, se ouvia de muito longe.